Instituto Walmart, Memória dos Projetos Sociais. Depoimento de Maria de Lourdes Figueiredo, entrevistado por Imaculada Lopes e Sônia Londo, São Paulo, 18 de setembro de 2007. Realização, Instituto Walmart, Museu da Pessoa. Entrevista IWM HV03. Lourdes, para começar, eu gostaria que você dissesse o seu nome completo, o lugar e a data onde você nasceu. Meu nome é Maria de Lourdes Figueiredo e eu nasci em São Paulo, né, no estado do IP, no dia 5 de outubro de 53. Em São Paulo, aonde? Estado do IP. O que é? Um bar? Município, não é aqui no município de São Paulo, é interior de São Paulo. Ah, interior de São Paulo. A cidade se chama IP. IP. Fica perto da onde, Lourdes? Eu acho que é Presidente Prudente, coisa assim. Sei que eu não voltei lá também, não sei. Sei que eu nasci lá. Tá certo. Você sabe se a sua família é de lá, Lourdes? Não. O que você sabe sobre a origem da família dos teus pais? Dos meus pais, eu sei que é do Ceará, né? Minha mãe é da Paraíba, e ela foi para o Ceará e lá eles se casaram. E nesses caminhos resolveram vir para São Paulo. E nessa vinda, vai para o Paraná, teve filhos, vai para o Mato Grosso, teve filhos, foi para aqui, para o estado de São Paulo, no IP, teve filho, que eu fui a primeira. Quer dizer, eu sendo a primeira, eles foram voltando, né? Foram para o Mato Grosso, foram para a própria Paraíba, voltou lá de novo. E depois veio chegar o destino aqui em São Paulo. Eu tinha 3 anos quando cheguei aqui em São Paulo. Aqui na capital? Isso. Vamos falar um pouquinho dos teus pais, né? Como se chama o seu pai, Lourdes? Meu pai é Joaquim Ferreira da Costa, já falecido. Já falecido. Ele é do Ceará. Ceará. O que você sabe sobre os teus avós, sobre a família do seu pai? Da família do meu pai eu não tenho muito contato, não. Eu não conheci meus avós, né? Conheço primos, alguns que estão aqui em São Paulo, mas... E 2 ou 3 irmãos só dele. A minha avó, me parece que teve 20 filhos, né? Que eu saiba, teve 20 filhos. E parece que criaram, não sei se, uns 16 filhos. Mas que eu conheço muito pouco dos irmãos dele. Você sabe aonde no Ceará eles são? Eu não sei. E o que ele contava sobre a infância dele, sobre a mãe dele? A infância dele, ele trabalhou muito, né? Eu sei que ele trabalhou muito na roça. E ele fala que a mãe dele era meia índia, né? E que ele... Mas assim, que ela tinha antecedente de português, né? E meu avô também, meu avô era mais para a raça negra, né? E que eu saiba, a vida dele sempre foi trabalhar. Trabalhavam na terra. Agora, da parte da minha mãe, ela nasceu na Paraíba, né? Morou no Ceará. E que eu lembro que eu conheci a minha avó, conheci meu avô, né? Faleceram cedo, faixa de 50 anos. E a minha avó trabalhava muito também, parece que vendia coisas no Ceará, né? Fazia feirinha. E o meu avô também trabalhava na roça. Você lembra do nome deles? O meu avô era Antônio Agostinho de Moura. E a minha avó, Francisca Ferreira de Souza. E quando eles vieram aqui para São Paulo, veio tudo junto. Veio a minha mãe, o meu pai, a minha avó, os filhos, tudo. Vieram tudo para cá. E lá na Paraíba eles tinham terra deles, será, Lourdes? Não, trabalhava para os outros. Ele trabalhava para os outros. E a sua avó ia na feirinha vender o quê? Ela vendia rapadura, carne seca, essas coisas assim. Que eu me lembro que a minha mãe fala que ela vendia, né? E a infância da sua mãe, como é que era? Trabalhando na roça também. Ela não estudou? Não estudou, não. E teve muitos irmãos também? Teve. A minha mãe teve 12 irmãos. 12 irmãos faleceram, acho que 2. Aí criaram 10. E ela conheceu o seu pai no Ceará? No Ceará. Você sabe como eles se conheceram, Lourdes? Não sei.
Eu sei que eles eram primos. Agora, disso eu sei, mas como eles se conheceram, não. E eles se casaram aonde? Também não sei. Onde foi que eles se casaram? Mas começaram as andanças deles juntos, né? Juntos, é. Como é que foi? Eles saíram do Ceará e foram para onde? Também não, esse detalhe eu não tive. Não sei, eu sei que eles andaram muito lá para o lado do norte, mas os locais assim, onde foi primeiro, depois... E o que motivava essa mudança deles, Lourdes? Serviço, né? Terminavam o serviço, tinha colheita em outro lugar e eles iam para outros lugares. Tá. E você sabe como é que era esse trabalho deles na terra? Era algodão, né? Era cana também, ela mexeu com cana. Mexeu... O que eu me lembro mais era algodão. Na colheita mesmo colheita do de algodão. É. Tá certo. E depois eles foram... Vocês vão nascer quando? A primeira filha que nasce é você? Sou eu, Aqui em São Paulo? aqui em São Paulo. O que eles contam sobre a vinda deles para São Paulo? Olha, foi muito difícil, viu? Diz que vieram de Pau de Arara, né? Atravessaram o rio de balsa, ou quando deu Ceará para cá, para São Paulo, né? E diz que foi vários dias. E vários dias e várias noites. Agora eu não me recordo o total, né? Sei que foi... Eles falam Pau de Arara, né? Acho que veio ela, veio os irmãos, a mãe, o pai. E o meu pai também veio junto. E foram morar no interior? Não, aí foram para o interior, do interior vieram para cá. Pra cá. Do interior você lembra alguma coisa? Não, não lembro nada. É. Eles contam alguma coisa do seu nascimento? Não, a minha mãe fala que eu nasci uma pessoa assim, muito doente, né? Que eu tinha bronquite, então eu sofri muito, ela achava que não ia me criar. E ela fala que eu tinha muito apego com o meu avô, né? Que é o pai dela. Tinha muito apego com ele, tanto que quando ele viajava, que tinha que trabalhar fora, ficava de semanas, eu sentia muita falta dele, né? E é isso que ela conta. Uhum. Ele saía para trabalhar com terra? Com terra. Tá. E onde você nasceu? Em casa mesmo, será? Em casa. Os partos da minha mãe, da maioria, foi em casa. Só depois que ela veio aqui para São Paulo, que acho que, não sei se foi deixa eu ver, ela teve 12 filhos. Eu acho que do 7º filho para cá que foi no hospital. Os outros foi tudo em casa. Você foi a primeira, nasceu lá em IP, e depois de você, quem nasceu? Nasceu a minha irmã, ela nasceu na Pernambuco. Depois nasceu meu irmão, que foi no Mato Grosso. Depois nasceu, aí já veio para São Paulo, né? Aqui em São Paulo nasceu mais o outro meu irmão, mas depois foi mais 2 irmãs. Eu sei que cada 2 anos ela tinha um filho. E você lembra dessas andanças, Lourdes? Não lembro. Não. Qual que é a primeira lembrança que você tem da infância? Da minha infância, eu lembro aqui de São Paulo já, né? Quando eu vim para cá, que eu lembro que eles alugaram, não tinha local para morar, né? Aí uma senhora cedeu um barraco para gente, me lembro disso. Eu me lembro que ela saía para pedir, porque a gente não tinha o que comer, não tinha emprego, né? E lembro que meu pai falava que quando ele ia procurar emprego, eles andavam junto com meus tios junto, e para procurar emprego eles ficavam o dia todo na rua, né? Comprava pão e repartia. Era assim que eu me lembro dessa fase, né? Aonde foi que vocês foram morar, Lourdes? Nós moramos em São Paulo, ali na Vila Palmares. Que é ABC. ABC. Você lembra dessa casa onde vocês foram morar? Lembro. Como é que era? Era um barraquinho muito humilde, quase caindo, e tinha uns vão assim que era meio aberto, né? Entrava vento, tudo, eu lembro. E você morou lá até que idade? Ali a gente morou, acho que foi pouco tempo, foi uns 2 anos. Tá.
Dali meu pai arrumou serviço, né, de pedreiro com os outros irmãos. Aí já alugaram casa, né? Aí moramos no mesmo bairro, nessas casas, né? E a primeira casa da minha mãe, ela veio conseguir, eu já estava com 16 anos de idade. Porque foi uma época muito dura, que a gente só vivia de casa em casa e alugava casa, mas meu pai trabalhava, ganhava pouco, não dava para pagar aluguel, aí mudava de casa. Depois nós moramos um tempo junto com um tio nosso, que ele cedeu a casa para gente, né? E depois dessa casa que surgiu a casa no Parque São Rafael, que a minha mãe comprou. Aliás, não foi minha mãe que comprou, foi um tio nosso que deu a entrada e falou para ela, vai morar lá porque você precisa e a única ajuda que a gente pode dar para você é essa. E vocês dão um jeito de pagar, né? Até. E aí foi indo que a gente começou, eu já trabalhava, né? Já ajudava um pouquinho. Aí depois meu pai ficou na caixa, não pôde mais trabalhar assim fora. E aí a gente começou a trabalhar, eu larguei a escola. Que ano foi que você largou a escola? Eu larguei a escola na 4ª série. E um pouquinho antes disso, assim, você lembra da tua primeira escola? Lembro, muito longe, viu? Andava a pé um tempão, mas eu lembro, sim. Como é que era essa escola? Ah, ela era muito bonita, aquela escola. Era em São Caetano, a gente andava da Vila Santa Maria para São Caetano, lá na Vila Barcelona, tempão. Mas era uma escola quase igual a de hoje. Tem pouca diferença. Escola grandona, pública. Escola pública. Mas eu lembro que na época a gente tinha uniforme, né? Como é que era? Ganhava sapato, ganhava sainha azul, blusinha branca. Eu lembro. Lembra da professora lá? A minha primeira professora, parece que ela o nome dela era Diná. Eu lembro. E o que você gostava na escola? O que eu gostava da escola? Minha filha fala a verdade, não gostava muito de escola não, viu? Eu não gostava muito de escola não, mas eu fazia o possível aprender, né? O que eu podia, que tivesse no meu alcance, mas as minhas ideias não eram muito boas, não. Minha memória não é muito boa. Do que você não gostava? Para a escola. Conta. Não gostava de conta. Não gostava de fazer história. Se tivesse que fazer história com desenho, pior. Aí quase que não saía nada. Tem alguma cena, assim, da escola que você lembra? Assim, quando você pensa na escola, do que você lembra? Aí eu me lembro quando a professora mandava fazer alguma coisa que a gente tinha que fazer sozinha. Ai, aquilo para mim, eu não conseguia memorizar alguma coisa que tinha que sair no papel, eu sozinha. Aí eu ficava nervosa quando chegava esse dia que tinha que fazer esse tipo de coisa sozinha, né? E tinha amigas na escola, Lourdes? Tinha amigas, sempre fui boa de fazer amigas. Quem eram as tuas amigas quando você era criança? Olha, a amiga que a gente mais tinha era a minha irmã, né? E uma coleguinha também, que era vizinha minha. Qual é o nome delas? O nome dela é Maria Aparecida Gonçalves Garcia. E tinha o irmão dela também, que já falecido, que era o Jaime Gonçalves Garcia. Então a gente estava sempre junto, ia para a escola junto, voltava junto, brincava o tempo todo junto. Brincava do quê? A gente brincava de roda, a gente brincava de pique-esconde. A gente fazia festinha de aniversário, assim, e nós juntava. Eu lembro que uma época teve um dia que a gente não tinha nada, nem ela, nem ninguém tinha, né? Aí a gente queria fazer aniversário, estava fazendo eu aniversário, eu lembro que ele fazia aniversário no mesmo dia, né? Esse colega meu. Aí a gente cortou um monte de pão e comemos pão com água e cantamos parabéns. Naquela época eu lembro. Isso aí eu nunca esqueço. Nós tínhamos uma infância muito boa. Porque os pais compreensivos, né? A gente trabalhava em casa, fazia trabalho de figurinhas, colagem de figurinha. A gente fazia fio de ferro, tudo quando era criança. A mãe e o pai junto ali, tudo para dar renda em casa. E esses vizinhos nossos também faziam. E onde a gente estava junto.
Como é que eram esses trabalhos, Lourdes? Na época tinha uns fios de ferro que tinha que ser, a gente colocava no ferro, não era o ferro, agora vem com fio, né? Antigamente ele vinha separado o fio. Então a gente colocava aquelas tomadas, tanto que adaptava no ferro como adaptava na tomada. Então a gente colocava aquelas partes. Instalar o fio no ferro de passar, era é. isso? Então a gente fazia as partes das tomadas, a gente colocava para a firma. E a gente sentava tudo assim, junto, assim, e saía o serviço. Que teu pai levava esse trabalho para casa, é isso? A minha mãe mais que pegava, meu pai trabalhava fora, né? Ah, tá. Pegava de uma firma, levava para casa para fazer e devolvia pronto. Isso, pronto. E ali a criançada tudo ajudava. E esse de figurinha, o que era? Figurinha, a gente pegava 3 figurinhas e colocava num saquinho, ainda até hoje ainda tem. Eu tenho uma vizinha que trabalha com isso. Para a firma também. Fazia e colava. Isso, para álbum. Álbum de figurinha. De fazer os pacotinhos das figurinhas, era isso? Nossa, a gente ia levar, chegava, chovia, molhava tudo, trazia o serviço de volta para secar de novo, né? Trabalheira, mas a gente fazia, porque precisava, né? Como é que era esse dia a dia dentro de casa, Lourdes? Como é que era a vida na sua casa? A vida era muito dificultosa, né? Porque o pai ganhava pouco e o pouco que ele trazia para casa não era suficiente, não. Então a gente passava dificuldade, então com esse dinheirinho que a gente recebia, dava para comprar um pão, um leite, alguma coisa assim, né? Que eram muitas crianças dentro de casa, né? Muitas crianças. Aí com 12 anos eu fui trabalhar fora. O primeiro emprego meu foi casa de família. Aí eu morava na Vila Santa Maria, São Caetano, e atravessava todo o Ruge Ramos para chegar em São Bernardo para estudar lá. Porque foi a única escola que eu consegui à noite. Porque naquela época eles não deixavam menor de idade estudar. Então foi eu e a minha irmã para estudar, eles deixaram eu e falar para ela que ela tinha que estudar de dia, que ela estava mais nova do que eu. Já por causa desse emprego que eu precisava ajudar meu pai. A minha mãe precisou assinar um termo de responsabilidade que eu ia trabalhar à noite porque eu precisava trabalhar. Que eu ia estudar à noite porque eu precisava trabalhar de dia. Aí eu fiquei trabalhando nessa casa no Ruge Ramos e lá mesmo, na mesma escola, do mesmo bairro, para mim poder sair do serviço e ir direto para a escola. E eu vinha para casa às 10 horas da noite e meu pai ia me esperar todo dia, até uma certa altura, para mim não vir sozinha à noite. E como é que foi essa coisa de trabalhar na casa de família? Foi meio difícil porque eu não tinha experiência nenhuma. Tinha experiência porque minha mãe sempre ensinou, mas experiência de trabalhar fora, de ter com outra família, né? De ter aquela responsabilidade que eu era muito nova, né? Mas eu fazia o que tivesse no meu alcance, eu fazia, né? E graças a Deus, pelo menos as patroas que eu tinha me tratavam bem, né? E sei lá, acho que entendia que eu era meio criança, né? E o serviço saía, me ensinavam, eu ia aprendendo e ia fazendo. E você foi crescendo nesse mesmo bairro, Lourdes? Eu cresci, nesse bairro eu fiquei até 16 anos. Depois de 16 anos, a gente mudou para esse Parque São Rafael, que foi a casa onde meu tio comprou. E como é que era o Parque São Rafael? Parque São Rafael, na época, não tinha nada, recurso nenhum. Nós fizemos a nossa casa, naquele bairro ali, só tinha uma casa. Aí fizemos a nossa, ficaram 2 casas. E era só mato mesmo. Não tinha asfalto? Não tinha asfalto, não tinha luz, não tinha nada. Aí, nessa época, eu já estava trabalhando numa outra casa. E nessa casa, eu saía muito tarde do serviço. E eu lembro que para pegar o ônibus de lá para lá, era quase 3 horas de viagem. Porque à noite só tinha 2 ônibus que corria. E eu tinha que esperar o último ônibus para poder vir para casa. E eu chegava 00:30, quase 1 hora da manhã, minha mãe que ia me esperar, junto com meus irmãos. Para ela não ir sozinha, ela levava ele. Porque era muito pouco ônibus naquela época. E só você que trabalhava fora, Lourdes? A minha irmã também trabalhava,
casa de família também, mas aí ela dormia no emprego. E essa casa que vocês foram morar, como é que era? Que a gente fez Vocês que construíram. foi meus tios juntamente com meu pai. Fim de semana eles iam, aí construíram só um cômodo. Eu lembro que era de tijolo e a massa eles faziam de barro, que não dava para comprar cimento. Aí fizeram, né? Não foi reboque, foi só um cômodo só com telha. E um banheirinho do lado de fora. Tinha poço, né? Fizemos um poço. E todo fim de semana minha mãe ia, fazia comida para eles enquanto eles trabalhavam. Aí foi rapidinho, fez, aí a gente mudou para lá. Mas aí ficou a minha mãe com meus irmãos. A minha irmã ficou numa casa de uma colega nossa para poder trabalhar, porque não podia estar lá, porque era muito longe. E eu fiquei dormindo em casa de família. E depois teve uma época que você pegava esse ônibus que demorava 3 horas. Porque aí depois não dava para ficar indo e vindo, chegava muito tarde, aí eu arrumei o serviço para mim dormir também. Aí eu dormia em casa de família. Você já estava com os seus 16 anos. E como é que foi a sua juventude, assim, essa fase de as amizades? Tinha passeio também, Lourdes? Tinha, o nosso passeio era parquinho, né? Era final de semana a gente ia dançar num salãozinho que tinha perto de casa, né? A gente gostava muito de dançar, eu, a minha irmã e essa colega, porque quando a gente mudou no São Rafael, logo essa colega se interessou por lá e comprou um terreno lá também, né? A mãe dela. Aí veio morar, ficamos tudo junto de novo. Éramos amigos inseparáveis, né? A gente se separou agora há muito pouco tempo, porque ela mudou para longe e não teve como ficar junto. E a gente ia, quando não era parquinho, era para dançar, no sábado. Dançar o quê? Na época era iê, né? Roberto Carlos, Beatles, né? Tem alguma cena dessa amiga inseparável, assim, o que você gostaria de contar dela? Da minha amiga? Eu sei lá, ela era muito bacana, a gente era muito unida desde criança, né? E a cena que a gente... de quando a gente saía para dançar, né? Que a gente mentia para os pais. Assim, não era bem para os pais, era mais para o pai, né? Porque o pai não gostava que a gente saía muito. Então a gente combinava assim. Na hora que a gente ia sair, se o pai dela perguntasse para a mãe dela onde a gente foi, a mãe falava que estava na minha casa. E se meu pai perguntasse, a minha mãe falava que eu estava na casa delas. E assim a gente saía. As mães sabiam. As mães sabiam. Aí elas marcavam o horário para a gente voltar. Vocês voltam tal hora, porque, né? E é assim que a gente fazia. E como é que era a roupa, Lourdes, para ir para o baile? Olha, a roupa que a gente... Era sempre uma pegava da outra. A gente nunca usava a mesma roupa, assim, a minha, né? Sempre uma emprestava da outra. Mas na época, usava muito aquela calça boca de sino, né? Então a gente usava muito. E saia longa. Usava muito saia longa. E ia para o baile. Ia para o baile. Tá certo. E depois dessa fase, né, de ir morar na casa da patroa, né, você ficou muito tempo? Olha, teve várias casas que eu trabalhei, viu? Teve várias. E quase todas eu dormia no emprego. Já para facilitar a condução, que era muito longe as casas, né? Era mais no centro da cidade. Uhum. Até que época que você trabalhou em casa de família? Em casa de família eu trabalhei até 18 anos. Foi. Com 18 anos eu trabalhei numa firma de colagem de pastilha. Também isso foi lá perto de onde eu estudava, dessa outra escola que eu entrei à noite. E eu lembro que eu ia a pé para essa firma, que era longe. Depois dessa firma, eu trabalhei numa outra firma que justamente a minha irmã e essa amiga tinham conseguido nessa firma. E eu também fui para lá. Não sei se pode falar o nome da firma. Pode. Era Hering Malhas. Nós fomos trabalhar lá, eu trabalhei mais ou menos 1 ano. Aí eu casei, né? Casei e saí do emprego. Naquela época tem umas burradas, né, que a gente fazia, que casava já pedia logo a conta porque tinha que cuidar da casa, né?
Mas aí não foi muito tempo não, que logo eu voltei a trabalhar também. E o casamento, com quantos anos foi? Casei com 20 anos. 20 anos. Namorava fazia tempo? Eu namorei, quando eu mudei lá no São Rafael, logo eu conheci meu marido, né? Aí a gente namorou 3 anos. 3 anos. E como é que você conheceu ele, Lourdes? Eu conheci o meu marido numa procissão. Que tinha uma amiga minha que ela namorava um rapaz, e esse rapaz tinha um irmão, né? E aí a gente foi para a procissão e ela levou o namorado e o irmão foi junto, que era meu marido, né? E aí a gente se conheceu. E de lá para cá a gente ficou namorando. Que procissão que era essa, Lourdes? Era de Sexta-feira da Paixão. Que era lá no bairro mesmo? Isso, lá no bairro mesmo. Parque São Rafael. E aí começou a namorar na procissão? Isso. A gente se conheceu, marcamos o encontro e dali, né, o encontro era na casa da irmã dele, né, da cunhada dele e do irmão dele. Marcou E a gente foi se conhecendo, né. Foi seu primeiro namorado? Não, eu tive outros namorados, mas tudo pouco tempo, né. Mas que firmou mais foi o meu marido. E como é que foi o noivado, Lourdes? O noivado foi simples, a gente noivou, assim, cerimônia simples em casa, ele comprou, a gente foi lá, comprou umas alianças, eu me casei, reunimos meu pai, a minha mãe e meus irmãos, e colocamos a aliança, foi simples. Não fizemos festa, não. Ele pediu você em casamento? Na verdade, ele pediu porque tem que fazer um simbólico, né? Mas ele já estava morando em casa. Tá. Né? Porque ele perdeu a mãe dele muito cedo, aí morava com esse irmão. Aí ele não dava certo com o irmão, como ele não dava certo, ele ficou morando na minha mãe, junto com a minha mãe, né? E ali a gente namorava e já ficamos noivos. E teve casamento mesmo? Teve Como é que casamento. foi o dia do seu casamento? Foi bonito o casamento. A gente casou na igrejinha lá do bairro mesmo, né? Fomos no cartório de Itaquera, teve baile, né? Fizemos baile. Teve bolo, tudo direitinho. Tudo como manda. Como é que foi esse baile? Onde foi, Lourdes? Foi na minha casa mesmo, na casa da minha mãe, né? Eles dançaram a noite toda lá, bagunçaram. Você também? Também. Você estava com vestido de noiva e tudo? Como é que era o seu vestido? O meu vestido era branco, né? E com umas pedrinhas assim, na frente até embaixo, rodado. Tinha uma manga de véu e tinha um véu bem comprido, com lantejoulas. Quem fez o vestido? O vestido foi uma tia minha que conseguiu numa igreja emprestado. A igreja emprestou e eu usei, depois eu devolvi. O que mais que você lembra da festa do casamento? Eu lembro que estavam todos os parentes, né? Na época a gente tinha costume, né, de convidar todos os parentes. Essa minha amiga também estava, porque a gente sempre participava, né? E... eu sei que foi boa a festa, né? Foi até tarde, dançaram a noite toda. A lua de mel a gente passou lá mesmo, porque o meu marido construiu uma casa no terreno da minha mãe, né, de 2 cômodos, e a gente ficou morando lá mesmo. Ali a gente morou 20 anos, nesses 2 cômodos. E depois que casou, começou uma fase nova, Lourdes? Como é que ficou a tua vida? Porque aí começou a ver minha primeira filha, né? Logo que eu casei, já engravidei. E aí veio a primeira filha, eu não trabalhei nessa época, né? E depois de 2, 3 anos veio outro filho. Como é que chama a sua filha? Elaine Aparecida Figueiredo. A gente não falou o nome do seu marido. Como é que ele chama? Aparecido Alves Figueiredo. A Elaine foi a primeira. Foi a primeira. E como é que foi o nascimento da Elaine? O nascimento da Elaine foi...
Foi assim, quando eu senti as dores, a gente foi no hospital umas 3 vezes, né? Ia e voltava, porque a gente não sabia a hora certa, né? Ela foi um parto demorado, né? Demorou bastante, mas foi parto normal. E ela pesou 3,450 kg. E foi um parto sadio, né? Eu me senti bem, ela também, né? Fiquei 3 dias no hospital. E a gente foi muito bem acolhida, graças a Deus, né? A gente tinha poucas condições, mas sempre tinha um parente que ajudava, uma pessoa e outra, né? E nasceu direitinho, com enxoval, tudo bonitinho. Depois da Elaine? Depois da Elaine veio o Leandro Alves Figueiredo. O Leandro também foi parto normal. Foi também 3,3 kg, parece que o Leandro pesou. E os hospitais que eu tive, os 2, foi no Santa Marcelina, né? Fui muito bem tratada. E depois teve o Leonardo. O Leonardo nasceu no Bartira. O Leonardo foi mais rápido, nasceu com mais quilos, 3,740 kg. E foi também parto normal. Todos os meus filhos foram parto normal, só o 5º filho que eu fiz laqueadura, porque não tinha mais condições de ter mais filho, né? O quarto quem foi? O 4º foi o Edgar Alves Figueiredo. E o 5º? E o 5º foi o Rodrigo Alves Figueiredo. Aí encerrou. Aí encerrou, aí eu operei, encerrou, porque não podia tomar remédio, não me sentia bem, né? Aí eu apelei para a laqueadura. Eu lembro que na época a médica não queria fazer, porque meus partos eram normal, né? Mas eu pedi, que eu falei que eu sofria muito, muita cólica, né? Até ganhar, demorava muito meus partos. Aí ela concordou e fez. Paguei a operação aos pouquinhos, assim, até o dia dele nascer, para poder fazer essa operação, porque o hospital público não fazia. Porque fez no mesmo momento do parto? Isso, mesmo momento. Entendi. E aí essa fase com as crianças pequenas, você continuou sem trabalhar, Lourdes? Não, trabalhava. Trabalhava, voltou a trabalhar. Voltei a fazer trabalho diarista, né? Aí trabalhava 2 dias, ficava em casa, depois às vezes eu trabalhava a semana inteira. Mas do Leonardo, o Edgar e o Rodrigo eu criei na creche. Eu coloquei eles na creche e ia trabalhar. E você estava morando no mesmo bairro, Lourdes? No mesmo bairro. E o bairro, ele foi mudando nesses Foi, anos? nossa. Como é que foi essa transformação? Ficou muito bom, agora é um bairro ótimo. Tem tudo. Que começou lá com a única casinha era dos teus Isso, pais, dos né? meus E como é que pais. foi indo essa transformação? Foi indo, que aí o pessoal foi comprando os terrenos, né? E foi loteando, até que teve uma proporção grande. Umas casas muito boas, né? E aí logo veio o asfalto, né? Veio a luz. A luz veio primeiro que o asfalto. E depois de um tempo fizeram os esgotos, tudo. Aí já não usava mais, veio a água também, não usava mais poço, né? Eu sei que foi um bairro que cresceu muito rápido. E os moradores estavam organizados, Lourdes? Tinha algum trabalho, assim, da comunidade? Como é que estava? Lá tinha trabalho de comunidade, só que eu desconhecia, porque eu não tinha tempo, né? Não tinha tempo. O meu tempo era trabalhar, vir para casa e cuidar dos filhos. Fazer a janta, correr, fazer alguma coisa, para no outro dia ter que trabalhar, né? Tomar conta das coisas deles que tinha que levar para a creche no outro dia. Então, não dava para acompanhar muito, né? E seu marido trabalhando com o quê? Meu marido sempre foi pedreiro. Pedreiro. Então, vocês não tinham como acompanhar esse trabalho da comunidade? Não tinha. Eu vim acompanhar esse trabalho, assim, na época que começou... Teve uma época que meu marido ficou desempregado e eu também estava numa fase que eu não... Perdi os contatos, né? Que eu trabalhava de diarista. Aí eu fui na igreja e eu lembro que eu fui pedir uma cesta básica. Aí ali na igreja, o pessoal resolveu fazer um grupo de pessoas que estavam desempregadas para ver se a gente conseguia, junto ao governo, alguma coisa que a gente pudesse fazer
para dar renda, né? E eu sei que eu lembro que teve um determinado governo que ajudou, eles davam um cheque, né, da prefeitura, e ali a gente fazia as compras e repartia em partes iguais a cesta para as pessoas. E ali surgiu da prefeitura mesmo umas máquinas de umas irmãs, que elas tinham uma entidade que chamava Colmeia. E elas emprestou essas máquinas para a gente, lá na igreja. E eu lembro que a prefeitura veio com umas pessoas e ajudou a gente a costurar, né? Trazia uns panos para a gente costurava, comprou todo o material de costura, comprou. E uma pessoa que ajudava a gente a cortar e fazer aquela produção e a gente vendia. Fazia roupa de criança, tudo, e a gente vendia, fazia bazares para tirar uma renda. Eu fiquei, acho que uns 2 anos nisso daí. Que igreja que era, Lourdes? É Imaculada Conceição, lá no Rodolfo Pirani. Aonde? Rodolfo Pirani. Que é na parte do bairro. Isso, na parte do bairro. Tinha o Parque São Rafael e vizinho tinha esse bairro Rodolfo Pirani. E que época que era essa? Seus filhos já eram grandes? Eu lembro que nessa época era 86, por aí. E você já sabia costurar? Não sabia nada, eu aprendi lá. Entendi. E como é que esse trabalho foi evoluído? Você ficou lá 2 anos? Fiquei 2 anos, mas aí o que aconteceu? Eu tinha que mudar, né? Porque era um trabalho assim, tinha que fazer e vender, né? E vendia, a gente vendia e repartia o dinheiro. Mas aí eu não sei o que foi que me levou a sair de lá. Sim, eu fiquei grávida, me lembro que eu fiquei grávida. E aí eu não estava mais me interessando em ficar lá. Aí eu saí de lá. E aí eu sei que continuou. Me parece que continuou uns 5 anos, esse pessoal. Só que sempre trocava, né, as pessoas. Ah, sim, agora eu lembrei. Eu estava costurando, aí eu aprendi. E aí eu fui trabalhar com uma vizinha minha. Trabalhei com uma vizinha minha um tempão. Mas que trabalho? Costurando? Costurando também. Ela falou, você já sabe costurar, então você me ajuda, eu te ajudo, e a gente... Né, e eu fiquei com ela. Costurando o quê, Lourdes? Na época ela costurava para oficina. Era roupa. Trabalhava para oficina. E aí, depois dessa experiência, você continuou morando no mesmo bairro ou você se muda? Eu vim mudar do São Rafael depois que fizemos um mutirão, né? Foi em 2000. 2000. No mesmo bairro eu fiquei 35 anos. E nesse mesmo bairro eu fiquei 20 anos casada. Depois dessa experiência do grupo de costura, você se envolveu em algum outro trabalho comunitário lá, Lourdes? Não, lá não. Depois que eu mudei para o Conquista, é que a gente começou o trabalho do mutirão. Lá mesmo no mutirão a gente fazia... como é que fala? A gente se reunia na igreja, né? Para fazer trabalho de terceira idade, artesanato, né? E eu estava sempre nos grupos. Como é que foi essa mudança para o Jardim da Conquista? Quando é que você se muda? Para falar a verdade, a gente mudou para o Jardim da Conquista. Eu, particularmente, eu já conhecia o Jardim da Conquista muito, porque a gente passou 9 anos construindo esse mutirão. Porque foi num governo que veio, né? Pode falar o governo? Claro. O governo Erundina, que veio esse mutirão, a gente fizemos grupos nas igrejas, né? E escolhemos aquele local para que a gente pudesse morar, né? Para moradia. Fomos até a Erundina. Com a Erundina a gente negociou, ela comprou a terra para fazer mutirão. E a gente fez mutirão, mas aí na época que terminou o governo Erundina, paralisou todos os mutirões porque o prefeito achava que tinha alguma coisa irregular. Tanto que depois foi provado que não tinha, né?
Aí nesse governo, foi 2 governos que paralisou. Aí nisso foi uma época de 9 anos. Nessa época de 9 anos, nós ia todo final de semana fazer o mutirão. E o que a gente fazia? Faltava material, juntava R$10 de cada um, comprava um saco de cimento, um pouco de bloco. Para ser 3 anos. Era para terminar no Maluf. Então, Lourdes, queria que você contasse o começo dessa história, né? Como é que chega a notícia do mutirão? Como é que você se envolve nisso? É assim, a colega chegou, falou que na igreja estava fazendo inscrição para pessoas que não tinham onde morar. E para pessoas que não podiam pagar aluguel, né? E que não tinham renda, né? Aí eu falei, bom, eu não pago aluguel e tenho minha casinha, mas é no quintal da minha mãe, é da minha mãe, né? E era 2 cômodos, eu não tinha condições de ampliar mais. Com 5 filhos dentro de 2 cômodos é difícil, né? Aí eu fui fazer a inscrição. E lá era assim, fazia os grupos de pessoas, cada igreja fazia um grupo de pessoas, e desses grupos que a gente ia fazendo negociata, ia localizando os terrenos, né? E fazendo negociata junto à prefeitura para que elas liberassem para a gente construir. No seu grupo, quantas famílias, Lourdes? No nosso grupo, na época, eu não me lembro não, porque era... Cada grupo tinha uma pessoa para assistir, né? Um coordenador. Cada grupo era 20 pessoas. Eu lembro que era 20 pessoas. Só que tinha vários grupos, tinha para mais de 100 pessoas, né? Que era vários grupos. O nosso, eu lembro que era 20 pessoas. E aí a gente, numa andança, aí a gente achou esse local lá no Conquista. Por que vocês Na escolheram? época não era Conquista. Ah. Na época era Sítio Carrãozinho, né? Era um sítio. Aí juntou o pessoal, né, que estava interessado em conhecer o local e fomos até lá, gostamos do local, tudo, aí falou, Por e quê? agora? Como é que era lá? Porque era uma área bem grande que cabia todas as pessoas que estavam, né, na época, procurando o local, né? Então a gente falou, aqui dá para se encaixar quase todo mundo, né? E já tinha infraestrutura? E não tinha, era só mato. Era só mato. E a gente carpiu só uma arinha ali só para a gente fazer reuniões, né? Pra até que viesse ordem para que a gente pudesse mexer. Aí a gente foi até a Irondina, né? Eu lembro que na época o deputado Adriano Diogo estava dando uma força, né? Para a gente chegar até ela, né? E aí a gente fomos, na verdade eu não estava nesse dia, estava outra comissão, né? E aí o Adriano falou para a Irondina, ó, tem essa área, né? Uma área interessante, não está agredindo ninguém, a área está livre, né? Então a gente gostaria que negociar essa área, né? Aí fez reportagem, tudo direitinho, levou para ela e ela decidiu comprar a área. Aí era para 800 famílias o mutirão. Só que como estava demorando as negociações, as pessoas não tiveram paciência. Aí ficou só 106 famílias. E os outros foram tomando conta dos terrenos, né? Aí que virou aquela proporção do que estava a Conquista, né? Mas como assim, foram invadindo? Cada um foram fazendo, tinha condições de fazer autoconstrução, aí foram abrindo lotes e foram fazendo. Sem esperar. Sem esperar o mutirão. E nós ficamos no mutirão, porque a gente não tinha condições de construir nenhum cômodo, né? Muitas famílias desempregadas. Então a gente optou por esperar o mutirão, né? Que era para nós, a solução era o mutirão. E quando chegou a notícia, você lembra desse dia? Que estava aprovado, que a gente... Nossa, foi muita alegria mesmo que foi aprovado, que a Irondina tinha conseguido comprar a terra, né? Eu me lembro que ela falou assim, essa terra é para o meu pessoal do Nordeste,
que precisa de moradia, está aqui em São Paulo e precisa de moradia, então a gente vai negociar. E o Adriano falou, eu quero essa terra para o povo do Nordeste, igual você, Irondina. Eu lembro que ele falou isso. E aí a gente recebeu com muita alegria, né? Aí a gente começou a fazer as contas, como é que ia fazer, como é que ia ser essas casas, aí a gente precisou de mão técnica, né, para fazer, engenheiros, essas coisas assim. Aí a própria prefeitura já contratou esse pessoal técnico para fazer, juntamente com a gente, como ia construir, aonde ia construir, o que ia fazer, se era um cômodo, se era 2 cômodos, se era... Até a gente chegar no sobrado, né? A gente decidiu para ser sobrado. E essa comissão técnica, ela acompanhou a gente o tempo todo, toda a gestão, né? Vocês mesmo que trabalhavam na construção? Sim. Homens e mulheres? 80% eram mulheres. Porque quem tinha os seus esposos, eles trabalhavam fora, não tinha condições de ajudar, né? Então as mulheres iam. E a maioria das mulheres não tinha marido, né? Então a gente que tinha que ir ajudar. Aí, como a gente não tinha muita habilidade com esse negócio de pedreiro, construção, né? A gente não tinha muita habilidade, então resolveu fazer uns cursos, né? Aí o Senai veio, fez o curso técnico muitas mulheres fez curso de pedreiro, outras fez de encanador, outra fez de eletricista. Você fez qual? Eu não fiz nenhum, eu só fiquei ajudando, né? Eu ajudava a carregar bloco, fazer massa, carregar massa, encher laje, essas coisas assim. E como é que estava organizado o trabalho, Lourdes? Todo dia vocês iam lá? Não, todo final de semana. Todo final de semana. Sábado e domingo. E os teus filhos iam junto? Não. Os meus ficavam com a minha mãe, porque eu tinha minha mãe para ficar, mas a maioria levava os filhos. Pequenininhos, foram, bem dizer, criados ali, né? Porque a gente trabalhava, então tinha um local que a gente conseguiu já fazer a nossa sede, né? Que era a nossa associação. Então a gente já fez fizemos um barracão bem grande, e ali tinha uma pessoa para olhar as crianças, né? Olhava as crianças enquanto a gente trabalhava. Tinha nome essa associação, Lourdes? Tem, a nossa associação chama-se Associação Associação de Mutirão, Parque Boa Esperança. Associação Boa Esperança. Associação Boa Esperança. Boa Esperança. Boa Esperança foi o nome que nós decidimos colocar, né? Em grupos, lá a gente chegou a uma conclusão. Como a gente estava fazendo, a gente tinha esperança que saísse aquelas casas, então a gente colocou a Associação de Boa Esperança. E demorou para conseguir as casas, né, Lourdes? Como é que foi? Demorou 9 anos. 9 anos? 9 anos. Porque Por causa da paralisação, né? Na época que a Marta soltou a verba, estava tudo direitinho, a gente estava construindo, aí quando chegou o outro governo... Porque na época da Irondina, demorou o processo de negociação, né? De tudo, de prefeitura, de tudo que precisa ser legalizado para poder iniciar um trabalho, né? Aí, quando veio a primeira verba, tudo direitinho, já estava no final do governo dela, né? Acho que ela tinha, 1 ano e pouco já para sair, né? Então, nesse meio tempo, aí veio o outro governo, aí que foi paralisado. Na época, nós estávamos com uma base de umas 70 casas no começo ainda, né? Iniciando, que veio a paralisação. Mas vocês continuaram nos fins de semana? Isso, aí todo fim de semana a gente ia, fazia reuniões e pensava como fazia, como é que ia fazer. Aí juntava R$10 de cada um, juntava aqueles R$10 de cada um, comprava um cimento, um bloco, uma coisa, para a gente não ficar parado nesse tempo todo. Aí depois que veio o restante da verba, que já foi no final do governo Pita, que foi aprovado, que a gente não tinha sujeira nenhuma, não tinha problema nenhum nas nossas contas, aí já foi no finalzinho do Pita, que entrou a Marta, né?
Aí já foi direitinho, já começou a vir as verbas, tudo a gente conseguiu. E esses R$ 10 que a gente juntava de cada um, o que aconteceu? A gente marcou tudo direitinho, no final serviu para a gente descontar nos nossos muros, que a gente ia ter quintal aberto, né? Ah, mas aí serviu para a gente fazer os blocos que sobrou do dinheiro que vinha da gestão, aí serviu para fazer os muros. E quando veio o dinheiro, continuava sendo de fim de semana ou aí... Continuava sendo de fim de semana, porque a maioria trabalhava durante a semana, né? Teve uma época que iam umas pessoas durante a semana, mas assim, que a gente estava precisando de ir mais rápido, né? Aí quem estava desempregado ia durante a semana. Quantas casas vocês construíram, Lourdes? 106 casas. Uma delas foi da tua Quando família. a gente mudou, eu estava com 96 casas, faltava 10. Essas 10 foi as últimas famílias que entrou. Aí depois com essas 10 formou as 106. Porque ia ficando pronta, a família já se mudava? Ou mudou todo mundo de uma Não, vez? mudou assim, a gente fizemos uma reunião e a gente fez assim, pontualização. As pessoas que trabalhavam direitinho, que não faltava, cada uma tinha um ponto. Quando foi para entregar as casas, quem tinha mais pontos ia escolher, tinha direito de escolher a sua casa, a rua que queria e o local direitinho, né? E cada um escolheu a sua. E você escolheu qual, Lourdes? Eu escolhi a minha que eu queria e eu fiquei muito feliz, porque foi assim, tinha que escolher, podia escolher 3 opções. Aí eu falei, eu queria uma de 2 banheiros, porque tinha acho que, eu não me recordo agora, mas acho que é 12 casas com 2 banheiros, né? Como a minha família é grande, eu falei, eu prefiro uma de 2 banheiros, né? Mas aí eu falei, não vou conseguir por causa da pontuação. Mas mesmo assim eu vou colocar, né? Coloquei uma outra do lado de baixo, coloquei uma outra mais para a minha esquina, mais perto do ponto do ônibus, tudo. Mas deu certo que eu consegui aquela que eu queria mesmo. Ninguém escolheu ela, eu escolhi. Era a última casa. Aí eu falei, não. Aí meu marido falou, não, eu quero naquela rua que eu gosto mais da rua Bate-Coração. Eu falei, mas tem casa 2 banheiros lá? Ele falou, tem. Eu falei, então vai ser essa mesmo. Aí ficou lá. Como é que chama a rua? Travessa Bate-Coração. Ali no Conquista, as ruas são todas com nome de música. Todas travessa nome de música. Tudo isso é em reunião. Organização, a gente trabalhando, durante as horas que a gente trabalhando, a gente ia discutindo como é que vai ser o bairro, o que a gente vai querer, como é que vai ser o nome da rua. E ali a gente ia chegando à conclusão e resolvemos que com a comunidade toda que ia ser tudo travessa, porque as ruas são pequenas, né? E com nome de música. Por exemplo, Bate-Coração. Bate-Coração, Bandeira Branca, Axé Babá, é tudo com homenagem. Sonho Lindo, Manhã de Carnaval, isso que eu estou lembrando, né? Tá certo. E você lembra o dia que vocês se mudaram para lá, Lourdes? Lembro, estava uma chuva, um barro, chuvaiada danada. Lembro, sim. Muito bom o dia que eu olhei assim para o teto e falei, eu estou na minha casa, nem acredito. Foi você, seu marido, os 5 filhos? Os filhos. E continua o trabalho lá com a comunidade, Lourdes, quando se muda? Continua assim. Aí a gente começou a passar, eu passei a ir para frequentar a igreja de lá, né? E ali começou a conhecer as pessoas e aí a gente começou a fazer grupos Porque assim, você está num local e de repente falta serviço, no meu caso. Eu estava ali sem trabalhar, sem fazer nada, eu falei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, indo para a igreja, eles convidando para fazer uma coisa e outra, aí surgiu esse grupo, né?
Eu lembro que foi na época que começou a terceira idade, fazer grupos de terceira idade, e o vereador Augusto Campos falou, puxa vida, porque a gente conhecia muito ele, falou, puxa vida, porque vocês não fazem um grupo lá, né, no Conquista? E essa colega nossa que é a Lucia ajudou muito a gente no mutirão, do começo ao fim. Aí ela trouxe a proposta lá, juntou o pessoal, né, e trouxe a proposta. E a gente ficou fazendo esse grupo de terceira idade lá. Eu participava também do grupo grupo de, como é que fala? Saúde. Participei várias vezes, grupo de saúde. Mas quais que eram as atividades do grupo da terceira idade, Lourdes? A atividade lá era assim, a gente fazia bingo, a gente fazia, uma vez por mês, a gente fazia um bailinho, né? Todo mundo participava. A gente fazia pintura, né? E fazia... Costura a gente não fazia muito, não. A gente fazia mais pintura, crochê, bordava também. Mas era assim, as pessoas própria da comunidade que sabiam um pouco e ia ensinando para a outra, né? E quando a gente se juntava, a gente juntava aquele montão de coisa que tinha feito e fazia bingo. E com esse dinheiro que a gente conseguia, a gente alugava ônibus fazer passeios. Aí a gente ia passear. Uma vez por mês, a gente alugava o ônibus e ia passear. Às vezes a gente conseguia com o vereador, né, o ônibus, várias vezes ele nos ajudou nessa parte. E era um grupinho até bom. Mas aí depois eu precisei trabalhar e eu parei, né? Trabalhando com o quê, Lourdes? Casa de família também. Casa de família. E nessa época teus filhos já estão grandes? Já estão grandes. Eles estudaram, os teus filhos? Minha filha mais velha já estava casada, o meu filho mais velho já estava casado. Quando eu mudei para o Conquista, os dois mais velhos já tinham casado. Eu mudei só com os 3. E eles estudaram, Lourdes? Meus filhos estudaram pouco, todos fizeram só o ensino fundamental. Uhum. Todos eles. Mas estão todos trabalhando. E você continuou trabalhando em casa de família? Aí depois dessa última casa de família que eu trabalhei, eu já morava no Conquista mesmo, aí eu consegui trabalhar de auxiliar de serviço num Senai, né? Firma terceirizada. Aí trabalhei 2 anos, mas aí devido à minha saúde, que é a condução muito longe, estava subindo muito a minha pressão, tudo, aí eu decidi não trabalhar mais assim, longe de casa, né? Aí eu saí do serviço, isso eu estava o quê? 51 anos. Aí eu saí do serviço, de lá para cá eu não arrumei mais serviço, por causa da idade, né? E perto de casa também, dificilmente a gente arruma serviço, assim, em firma, né? Aí, o que eu passei a fazer? Aí eu comecei... Aí, nisso veio o CEL, né? Que é a escola. Eu passei a ser voluntária. Ia lá, ajudava, né? Porque estava no início, né? Então, a gente ajudava muito lá no CEL. A gente ajudava a fazer a preparação das crianças, né? Na merenda. Na época já estava entrando uma firma de limpeza e a gente ajudava também, porque eram poucas pessoas, então a gente ia ajudar para que ficasse bonitinho a escola, né? E aí depois veio o recreio de férias, eu também fui voluntária, depois de voluntária eu passei a trabalhar direto, mas aí depois foi cortado, porque a nossa associação, eles cortaram, né, o recreio de férias das associações, ficou só nas escolas. Aí depois foi que surgiu esse trabalho nosso. O Recreio nas Férias na associação, qual associação, Lourdes? Do Boa Esperança. Da Boa Esperança. Também, Que a associação de mutirão. A de mutirão, nossa. Feitas as casas, a associação continuou? Continuou, até hoje. Continuou. Com quais atividades que a associação continuou? Essa atividade era de recreio nas férias, que a gente conseguiu, né? A gente fez, acho que uns 4 anos. Só que a gente não fazia
dentro da associação, porque o local era pouco, era pequeno. Então, a gente pedia espaço na escola, perto de casa, e espaço na igreja. Os últimos que a gente fez foi espaço da igreja. Aí, depois, a administração deles, acho que resolveu cortar as associações e tirou. E era recreação de criança? De criança, a gente passeava com as crianças, a gente ficava com eles durante uma semana inteira, nas férias, né? Nas férias deles, a gente ficava com eles e dava atividade para eles fazerem tudo e ficava a semana inteira com eles. E sem ser o recreio nas férias, a associação tinha outras atividades? Não porque a gente estava sem local, né? Estava sem local, assim, disponível para isso. Então, tudo que a gente tinha que fazer, a gente pedia sempre o auxílio do salão da igreja, ou se não, a escola. Uhum. Mas aí depois veio o CEL, aí a gente começou a participar de lá, teve terceira idade lá também que tem, eu participei, já participava da ginástica, fui do conselho gestor do CEL, sou do conselho gestor de regularizamento do loteamento do nosso bairro, que agora a gente está negociando, né, para pagar. Dos outros moradores? Toda a moradia lá do Conquista inteiro. Então... Mesmo do mutirão? Juntamente, porque o do mutirão também vai vir, né? A gente vai ter que pagar. Então, já está regularizando o bairro, né? Então, o bairro inclui o mutirão. E eu entrei como uma das representantes também para o conselho. Porque na época do mutirão vocês não ganharam a propriedade do terreno? Não, nós vamos ter que pagar o terreno e a casa. Porque o material veio da prefeitura, mas vai ser cobrado. Entendi. E o bairro, nesse meio tempo, mudou muito, Mudou, né, Luz? foi crescendo. E outra, a nossa organização do bairro é assim, nós temos os líderes lá, as lideranças, que é várias pessoas. Então, a gente ali se junta para pedir ônibus, pedir escola, pedir posto, tudo ali é sabe? Quando a gente fala, está precisando, todo mundo se junta, se organiza e vê o que está precisando e vamos atrás. Hoje são quantas famílias? O bairro é muita família. Só para a legalização agora que está como é que se diz? Em processo de legalização é 5.700 e poucas. Família que vai legalizar agora que está em andamento. Depois vai ter a segunda etapa, né? A tua travessa lá, o bate-coração, mudou, Lourdes? Como é que ela era antes, como é que ela é hoje? Antes ela era sem asfalto, né? Luz era clandestina, a água era clandestina, depois já veio antes de mudar a água já veio. E a luz veio depois. E as casas estavam tudo rústica, agora já está tudo bonita, né? A minha eu não consegui fazer muita coisa não, mas estamos fazendo, né? Mas os que conseguiram já está tudo bonitinho, os vizinhos são ótimos, a gente já conhecia de longas datas, porque a gente construiu junto, né? Então, a gente não teve muita dificuldade ali, não. Comércio a gente tem na porta, tudo que precisa. E ônibus para tudo quanto é lado, a gente lutou para isso e temos, né? E quando veio o asfalto também, foi a luta, a gente foi atrás, a Marta veio, a Marta fez, e quando foi para fazer o céu também, ela veio, a gente mostrou o local, ela aqui dá para fazer e vamos fazer, e assim. Qual que é o céu lá, como é que chama? É Céu São Mateus. São Mateus. Depois da tua experiência no céu, Lourdes, você falou que aí começa o grupo de costura, como é que aparece? O grupo de costura aparece assim. A gente sempre teve vontade de fazer alguma coisa na associação, mas não tinha, tem o nome da associação, mas não tinha o local. Sempre quando a gente tinha que reunir alguém, reunia na casa de alguém, ou na casa de uma amiga, ou na casa de uma outra, lá perto da associação mesmo, ou na rua. Quando a gente fazia a nossa reunião, fazia ali na rua mesmo, de frente às casas, né? E aí eu
parada, a minha colega sem parada, a vizinha do lado parada, e uma sabia costurar, a outra não sabia, e a gente queria fazer alguma coisa. E aí foi que surgiu essa iniciativa de a gente, quem tivesse máquina, a gente se juntar e pegar a costura de fora e fazer, e uma ensinasse a outra. Mas isso era só no bate-papo. Entrava dia, saía dia, nada de conseguir. Mas aí, local, para onde que a gente ia? Aí a gente pensava, para ir na casa uma da outra, né, não fica muito bom, porque perde, né, como é que se diz, o dono da casa não se sente bem, né, com muita gente ali, e depois você vai ter que pegar um cômodo ou uma garagem para fazer, né. Então nunca dava certo. Aí depois surgiu, tinha uma colega nossa que ela era de um outro projeto. E esse projeto elas fizeram aí, não deu certo, não sei, não por causa de que elas não se estruturaram direito. Acho que é porque umas moravam longe da outra e acabou não dando certo. E aí a Mundaréu procurou esse projeto, né? Aí como o projeto já estava meio desfeito, tinha 4, 5 mulheres trabalhando ainda, mas sem local também. Aí a Mundaréu procurou esse grupo, aí desse grupo ficou de convidar mais pessoas. Como essa minha colega já sabia que a gente estava nesse interesse de fazer um grupo, né? Aí ela convidou a gente e nós fomos para essa reunião junto com o pessoal da Mundaréu. E nisso veio uma pessoa da Walmart também, né? E ali a gente se apresentou, tudo, aí ficou definido, a gente decidiu assim, que a gente queria um local, né, para não ser na casa de alguém. Mas aí foi todo mundo embora para suas casas e ficou de entrar em contato. Aí passou um tempinho, acho que uma coisa de uns 3 meses ou 4. Aí a Lisete ligou para essa colega e falou, o projeto foi aprovado, né? Lisete, quem é? Ela é da Mundaréu. Da Mundaréu. O projeto foi aprovado e a Walmart vai negociar com a gente, né? Agora, como é que fica? Aí a Elda falou, puxa vida. E antes disso, de manhãzinha cedo, nós tivemos um problema porque nós estávamos construindo a nossa associação e estava tinha menos de 1 metro. E fica uma ferragem, né? E passou uns rapazes lá, estavam tirando a ferragem. E aí chamou nós da associação para a gente ir até lá para tomar providência, porque estava mexendo lá. E a Elda falou, puxa vida, viu? O que a gente faz para conseguir essa associação, para levantar, né? Para evitar esse tipo de problema? E a gente precisa tanto desse local, né? A gente tem projetos de leite, de cesta básica, de alguma coisa para a gente fazer para esse pessoal. E a gente não sabe como fazer, porque o dinheiro da associação é pouco, né? Aí, à tarde, a Lisete liga para a Elda, falando do projeto que tinha sido aprovado. Ela falou, então eu já tenho o local. Você vem aqui, a gente vai ver se for aprovado também, se você aprovar e o pessoal da Walmart também aprovar, nós fazemos aqui na nossa associação. Porque já estava em obra, já tinha um Isso, terreno. a gente já estava no início, né? Só que a obra parou e o pessoal começou a jogar entulho. Nossa, estava muito entulho, né? E a gente tinha que fazer um trabalho enorme para conseguir, né, fazer esse salão para a gente. Que terreno que era esse, Lourdes? Dentro do mutirão, um terreno que a gente tinha vazio ali, já um espaço que a gente tinha ali, que a gente fez para... Era uma área verde que a gente tem lá, né? E tinha esse pedaço que tinha ali para a criançada brincar, mas a criançada não estava aproveitando, quem estava aproveitando a gente de fora, né? Para fazer outros tipos de coisa. E aí a gente falou, vamos fazer associação aqui para evitar isso, né? E o restante do local fica para lazer, né? E verde. E aí que a gente falou com todo mundo, dos associados,
Fizemos um abaixo-assinado, quem queria, né? Todo mundo foi aprovado. Levamos para a Coab, falamos, ó, o pessoal precisa da associação, né? E fizemos os abaixo-assinados, todo mundo concordou e a gente iniciou, mas aí a verba era pouca e a gente parou, né? Estava parado. Aí quando veio essa empresa, né, para a gente. Aí veio o projeto do Walmart com a Mundaréu. Isso. Tá. O projeto da Walmart com a Mundaréu para ajudar a gente nesse trabalho. Aí a gente falou, queria oficina de costura, tudo, né? Que a gente já tinha do outro antigo grupo. E a gente pretendia fazer esse trabalho. E retomou a construção lá? Sim. Aí eles aprovaram, né? Aí retomou a construção. Aí ficou assim. A Walmart entrava com as despesas do salão, né, que é os materiais, e os mutirantes com o trabalho, né, com a mão de obra. E aí a gente juntou o pessoal, quem podia ir, mas muitas poucas pessoas foram, porque a maioria trabalha, né, não tinha como ir. Então a gente foi assim, a gente foi se reunindo. Aí primeiro começou eu e a minha amiga, a Euda, né? Nós fomos lá ver como é que a gente vai começar isso, né? Porque para tirar aqueles entulhos lá ia ter que alugar caçamba, essas coisas, a gente não tinha dinheiro. Então, como é que vamos fazer? Ela falou, vamos fazer o seguinte, a gente vai tirando os primeiros entulhos, que isso a gente já vai... Se a gente não começar, o pessoal não vem, né? Então, vamos nós duas começar e o pessoal vem. Aí tinha um meu cunhado, Fernando, que é um dos presidentes lá da associação, e um outro senhor também, o seu Pedro, um outro vizinho nosso também, o Gil. Aí eles começaram a carpir o lado das casas lá, que o mato estava muito alto. Aí eles vieram também ajudar nós para tirar o entulho. Aí fomos tirando aos poucos, colocando do lado de fora, né? Tirando com o quê, Lourdes? Pegava lata, jogava os entulhos dentro, depois eles já vieram com o carrinho, você vê como eles têm mais experiência com essas coisas, né? Aí eles já vieram com os carrinhos, enchia e jogava do outro lado, até que a gente conseguisse um jeito de tirar dali, porque a gente não podia jogar em qualquer local, né? Aí depois a prefeitura veio e tirou. E aí a Euda, como fez o curso de pedreira, ela começou também a levantar as primeiras paredes, ela, o Fernando, né, e eu, o Gil e o seu Pedro ajudando. Depois começou a vir mulheres e mais mulheres. E eu sei que tinha dia que a gente estava em 18, 20 pessoas lá para trabalhar. Aí foi vindo material, tudo direitinho, a gente foi fazer. E já acabou, Lourdes? Tá pronta. Tá pronta? Pronta. Quando é que ficou pronta? Ficou pronta, nós inauguramos ela em maio. Em maio agora de 2007. Nesse decorrer que a gente começou em dezembro, 18 de dezembro a gente começou o trabalho, o início do trabalho. Nesse decorrer a gente tinha que fazer, já começou o curso junto. A Mundaréu com a Walmart já queria que a gente iniciasse o curso do projeto, né? Então, o que a gente fez? A gente trabalhava de manhã, das 8 horas até meio-dia, e a 1h a gente ia para o curso. Aonde era o curso? O curso a gente conseguiu, as primeiras reuniões a gente fazia na casa da Euda. Aí depois o grupo foi crescendo, aí a gente foi fazer como é que fala? Vamos chamar o pessoal, né? Uhum. Para chamar o pessoal tinha que fazer... tinha que chamar todo mundo da comunidade para fazer os cadastramentos, né? Porque a gente pensou assim, não vamos só ser o pessoal do mutirão, vamos dar oportunidade para as pessoas da comunidade toda, né? E aí fomos para a comunidade, pedimos um salão emprestado
e fizemos algumas reuniões lá. Aí depois o salão estava em obras, precisava terminar, então não dava para fazer mais reuniões lá. Essas reuniões eram para a gente já se conduzindo, cada qual no seu trabalho, né? Que a gente ia ter aula de costura, a gente tinha aula de desenvolvimento de trabalho, a gente tinha uma assistente com um dia para assistência da psicóloga e um dia para administração. Tudo isso, né? Semana inteira. Então, a gente trabalhava até meio-dia, ia para casa, almoçava, tomava um banho, quando 1 hora a gente estava de volta para as aulas. E constituiu um grupo de quantas pessoas, Lourdes? De 20 pessoas. 20. Mulheres? Mulheres. E mulheres de que tipo de mulheres? São senhoras? A maioria senhoras. Senhoras. A maioria senhoras. 50 anos, né? Tem algumas mais novas, mas a maioria senhoras. Senhoras que têm outros trabalhos ou não? Ó, que eu conheço ali, que tem outro trabalho, trabalha em casa, acho que é 1 ou 2 só. As outras tudo estava sem trabalho. E algumas já sabiam um pouco de costura e outras não sabiam nada. A gente já está aprendendo por causa das aulas. Vocês começaram a produzir? Isso. E produzir o quê, Lourdes? A gente começou a fazer as almofadas para ter alguma coisa, algo que a gente começasse, né? Junto com a professora que desenvolve o produto. E aí, dessas aulas, surgiu fazer bolsa. Aí fizemos 1, 2, depois fizemos sacolas. Aí as sacolas que o pessoal está se interessando mais, né? E aí a gente já teve pedidos, né? Fizemos, o primeiro pedido foi 800 bolsas, 800 sacolas, fizemos. Depois teve um pedido de 500 sacolas também. E entre esse meio tempo a gente pegou outro serviço de loja, né? E como é que está A gente organizado fez. esse trabalho da produção das sacolas? A produção está sendo assim, a gente está fazendo nos horários que a gente tem tempo, a parte da manhã. Porque à tarde a prioridade é as aulas, né? Então a gente faz na parte da manhã, uma turma fica das 7 até meio-dia. E se a gente quiser fazer a parte da noite, a gente vai das 6 horas até 10 horas, 9 horas. Mas isso é a opção de cada uma, né? Uma corta, outra costura, como é que é Isso. organizado? Tem uma turma que corta, outra costura, outra risca, faz o molde, que se tiver que fazer um molde. Às vezes vem uma peça piloto para a gente fazer, aí pega 2, 3, vai fazer. E é assim. E vocês recebem por produção? Nós recebemos assim, a gente ganha o que a gente produz, né? Então, e aí a gente coloca isso, que cada uma produz, né? A gente faz um preço para cada parte da sacola, né? Um preço para cada parte. Então, tudo que a gente faz, a gente marca. Aí, depois, no final, a gente vê quantas fez e junta e faz o preço de cada coisa e reparte o dinheiro. E a produção, ela acontece aonde, Lourdes? Na associação. Porque inaugurou a Isso, associação, né? Como é que foi essa inauguração? A inauguração foi muito boa. A gente teve uma base de umas 40 pessoas, né? E juntamente com as pessoas, com nós que estamos lá. E teve reportagem, teve um bolinho lá, pessoal, né? Aí foi ótimo. Durou até umas 3 horas da tarde. O que você sentiu em ver a associação sendo inaugurada? Nossa, eu fiquei muito emocionada, porque é muito que a gente queria, né? Que a gente não quer só ali para fazer essa parte como é que fala, do grupo. A gente quer fazer mais coisas, né? Que a gente tem pessoas carentes ali.
a gente precisa de leite, a gente precisa de uma assistência mais, né? Que talvez a gente consiga fazer outros grupos, assim, de jovens, né? Ou até mesmo de crianças, porque tem mãe que vai trabalhar, deixa os filhos sozinhos, às vezes fica na rua também, né? Se a gente tivesse um jeito assim. Então, essa a nossa pretensão, é esse. Então, a gente fez o salão e pretende, em cima do salão, fazer outras coisas. Mas isso é para o futuro. A vontade é que essa associação permita outros grupos, né, Lourdes? Sim, com certeza. Mas o primeiro está sendo o grupo da costura. Como é que chama o grupo? Projeto Conquistarte. Conquistar. É o grupo, né? Teve uma Então, discussão para chegar nesse nome? teve uma discussão muito boa, porque eles começaram a fazer pergunta, como é que ia ser o nome, para a gente escrever, cada um dar um nome, né? E surgiu esse grupo Conquista, por causa do nome do bairro. Aí perguntou, por quê por causa do nome do bairro? Aí a gente falou, não, porque o bairro chama Conquista porque já foi uma conquista da gente, né? Ter conseguido essas moradias aqui. E porque por tudo que a gente faz, que é tudo uma conquista, né? Porque ali, aquele bairro tem o quê? 16 anos? E já tem muita coisa que a gente conseguiu, né? E aí a gente fala, nós somos sortudos, porque tudo que a gente, né? A gente consegue, a gente faz, a gente consegue. A gente pede ajuda e tudo e consegue. Aí depois aí eles, puxa vida, mas conquista, vocês não querem que acrescente nada, que mude nada, né? Porque vai ser uma marca, vai ser uma etiqueta nossa, do nosso produto. Aí eu falei assim, podia ser Conquista Arte, né? Aí falou, mas Conquista Arte vai ficar separado. Aí a outra falou, mas que tal Conquistarte? Não pode ser? Aí falou, pode. Aí todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Aí ficou Conquistarte. Grupo Conquistarte. Tá certo. E as atividades do grupo têm a costura de manhã e à tarde continuam esses cursos? Tarde os cursos. Qual que é o objetivo dos cursos, Lourdes? Os cursos é para a gente como é que se diz? Que nem eu entrei sabendo pouca coisa de costura, né? Não sabia cortar, não sabia desenhar. Então, eu estou aprendendo. Tem a professora de corte e costura. Então, tem pessoas que sabem, mas tem que atualizar, né? Então, nunca é ruim aprender mais, né? E a parte de vendas, vocês também estão trabalhando isso? Administração também, né? Nós temos uma pessoa que vai lá nos ajudar, que é na parte da administração. Porque como é que vocês organizam as vendas atualmente? Atualmente, quem está tratando dessa venda é por telefone, porque é pela Mundaréu, né? O pessoal vai na Mundaréu e vê e encomenda. Aí eles ligam para a gente, né? E vêm os contatos. Eles vêm à mostra na loja da Mundaréu Sim, e fazem a encomenda? Porque justamente o que a gente faz é juntamente com o pessoal que ajuda a gente, que é da Mundaréu, né? E como é que vocês criam as bolsas, as sacolas, Lourdes? A gente vai dando opinião, né? Vai fazer de jeans? Vai. Mas que jeans? Faz um jeans mais com alguma estampa, ou vai ser sem estampa, ou vai ser com outro pano liso. E aí a gente vai vendo as opiniões e vai colocando ali no papel e sai. Com a ajuda da moça que nos ajuda, como é que se diz? Como uma designer, alguma coisa assim? Isso, a design, que ela ajuda a gente a criar, né? E vocês estão querendo criar coisas novas, Lourdes? A nossa pretensão é criar alguma coisa nova, mas o que ainda não chegamos numa conclusão, né? Que seria um produto para quem? O produto para nós, a gente achou interessante ser para casa, né? Quarto, cozinha, sala. Mas para vender para quem? Você estava falando da ideia? Para loja.
para as lojas. Mas você estava falando da ideia de ter um produto para o próprio morador lá do bairro, Isso, né? porque assim, as lojas do bairro, geralmente elas pegam um produto para vender de acordo com o salário da pessoa ali, né? Ela não vai vender uma coisa super cara num bairro, né, que não tem uma renda alta, né? Então, o produto que a gente quer fazer é assim, que conquiste o nosso bairro. E sempre com costura, né? Sempre com costura, né? Qual o significado desse projeto para as mulheres que estão participando, Lourdes? O significado A importância. A importância mais é a renda, né? É a renda. Mas também o aprendizado. Porque a gente tem que aprender. Sempre aprender, né? Eu sempre falo que se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás, com as facilidades que tem hoje, com essas ONG que ajudam a gente, né? Talvez eu teria uma profissão hoje. Entendeu? Então, todas as pessoas que estão ali, que se estão todo esse tempo lá, é para aprender. Para ter uma profissão. Para ter uma profissão. Hoje, qual é a tua profissão, Lourdes? Hoje eu falo que é costureira. Costureira. Para você, o que mudou depois que você começou a participar desse grupo? Para mim mudou que eu parei a rotina de casa, né? Que eu estava muito tempo parada e eu não sou disso, de ficar parada sem fazer nada, né? Então eu limpava a minha casa 2 horas da tarde, não tinha mais nada que fazer. E aí eu ficava, eu vou assistir televisão, vou dormir sentada ali no canto, não é para mim. E aí que a gente conversava entre as amigas o que a gente tinha vontade de fazer. Então, para mim, o que mudou foi a rotina, porque agora eu saio mais, participo mais, né, com as pessoas lá, né? A gente aprende uma com a outra e que eu gosto de estar no meio de pessoas, né? E produzindo melhor ainda. Você acha que pode ter alguma importância para o bairro esse projeto, Lourdes? Tem. O quê? Eu acho assim, que o projeto ele tem importância para o bairro porque ele faz as pessoas se interessarem para fazer mais alguma coisa, né? Nós estamos fazendo esse grupo, estamos nesse projeto, então abre oportunidade para outras querer fazer outros projetos, entendeu? Então, muitas pessoas, senhoras igual a mim, deixam a rotina de casa para fazer o que elas gostam, né? De repente, você pode até ter como é que se diz? Uma renda e fazendo uma coisa que você gosta, né? Pode entrar mais gente nesse grupo? Pode. Sempre ou tem que esperar acabar esse grupo? Não, o curso, sim. Não, o curso já está iniciando um outro, já. Nós estamos com esse curso, fazendo semanalmente até na quinta-feira. No sábado já está iniciando outro grupo. E esse grupo também é corte e costura. Vocês dão aula ou é o... Quem está dando aula é uma professora de fora, mas o intuito é que nós damos aula, né? Que alguma de nós saia capacitada para continuar. Desse serviço todo, que parte que você mais gosta, Lourdes? Desse serviço todo, a parte que eu mais gosto é costurar mesmo. Costurar. Deixar a bolsa pronta, É. né? Tá certo. A gente vai já pensando no futuro já, né, Lourdes? Assim, como é que você vê o futuro desse projeto? Qual que é o passo seguinte? O que vocês precisam? O passo seguinte que a gente precisa ali, no momento, a gente temos o básico, né? Que é as máquinas, os acessórios, tudo direitinho, temos os professores, depois vão tudo embora, né? A gente vai ficar para continuar. E a continuação, a gente pretende que seja uma firma, né? Uma firma empregando pessoas. É isso que a gente pretende.
Por isso que a gente dá muita importância às aulas, né? Porque é dali das aulas que a gente vai aprender como ter, como é que se diz, como abrir uma firma, né? De responsabilidade, de todo mundo trabalhando junto, de ser uma sociedade, né? Junta ali no mesmo objetivo, que é o trabalho e a renda. E para chegar nisso, o que você acha que vai... qual que é o desafio? O desafio para chegar nisso é trabalhar muito. Trabalhar e muito. Tá certo. E as coisas vão vindo dependendo do decorrer do tempo, né? Que a gente vai trabalhando e vai analisando o que vai precisando e vai, né? Tentando adaptar. Mas para isso a gente precisa continuar a ajuda. Porque sem ajuda a gente não consegue. E tem que ser de empresas, né? De parcerias, né? Que nem a Walmart, né? Que nem a Mundaréu, né? Que nos ajuda muito. Porque tudo bem que eles ganham, mas eles ajudam a gente. Eles têm bom interesse em ajudar, né? Então a gente confia nisso. Que para frente, que a gente consiga abrir essa firma, mas que se a gente precisa de uma ajuda, a gente conseguir deles, né? E isso, para isso, nós temos que trabalhar direitinho, né? Com base nisso, porque se a gente precisa da ajuda, eles querem que trabalhe direito, né? A gente já está chegando no fim. Queria te perguntar sobre o futuro, assim, sobre sonhos, Lourdes. O que você sonha para o projeto? O que eu sonho para o projeto é ver todo mundo feliz. Todo mundo trabalhando e feliz. Falar, não, eu gosto desse trabalho, eu estou aqui porque eu gosto e eu estou tendo uma renda que me satisfaz e que dá para continuar. E para você, o que você sonha? Para mim está de bom tamanho, viu? Está de bom tamanho. Porque a vida continua e o que eu gosto de fazer é isso. É estar sempre onde tem que ajudar, né? Como é que se diz? A gente ajuda e a gente aprende. Então, eu estando nisso, para mim está bom. E você já tem netos, não é, Lourdes? Tenho 7 netos. 7 netos. Para os teus filhos, para os teus netos, o que você sonha? Para os meus filhos, eu sonho que eles voltem a estudar, que eles não pararam os estudos, né? E que através do estudo, porque agora, se eu estou estudando o corte e costura, se eu tivesse estudado já mais atrás, quem sabe hoje eu teria uma empresa. Então, é isso que eu queria deles, que eles se interessassem mais, né? Trabalhasse, tudo bem, trabalha numa firma, ganha seu salário, mas que procurasse ter um objetivo maior, né? Que tivesse um pouquinho de ambição para o bom-estar deles, né? É isso que eu queria deles. E através deles, viria o quê? Para os meus netos, né? Porque aí, do meu ensinamento, eles vão ensinar os filhos, né? E aí, cada um vai seguindo o seu passo. Mas se eles escutassem pai e mãe, né? Eu garanto que o futuro deles é o melhor possível, dentro dos nossos limites. Porque a gente não tem muitas condições, mas a gente pode procurar, né? Tem jeito de procurar. Mas essa juventude de hoje em dia, eles são meio parados. Se a gente não estiver ali empurrando, é meio difícil. Mas o meu sonho mesmo é que eles vão se realizar, cada um deles. Cada um deles vão se realizar. Muito bom, chegamos ao fim, né? Queria saber o que você achou de contar um pouco da sua história para a gente. Eu sou uma pessoa que eu não... Como é que se diz? Eu não transpareço emoção. Eu guardo para dentro, entendeu? Então é meio difícil eu passar a emoção para alguém. Mas eu fiquei muito emocionada.
Estou tentando me tranquilizar, mas tá. Entendeu? Por quê, Lourdes? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito de chorar, entendeu? Eu guardo para mim. Então eu sei que eu tô. Mas o que te Tô aqui no- emocionou? Ah, tudo, né? Porque tudo que vem de família emociona, né? E esse trabalho desse projeto, para mim, também me emociona cada dia mais. Entendeu? Desde a hora que a gente entra ali, até a pessoa que chega e fala, nossa, o trabalho de vocês está maravilhoso, está bonito. Então a gente fica emocionada, né? Porque a gente está conseguindo, né? E é esse o objetivo nosso, é conseguir. Conseguir conquistar. Queria aproveitar para você mostrar. Ah, tá. Vamos mostrar, né? Deixa eu tirar a minha daqui. Ah, tem essa foto aqui, ó. Essa aqui é do mutirão quando a gente estava fazendo. Essa aqui, não sei se aparece. Quando a gente estava fazendo a associação. Atrás, atrás aí é onde a gente encheu a laje aqui, ó. Quando a gente colocou a laje, aí eu tô olhando para cima, ver se estava tudo certo. E essa sacola? Então, essa bolsa aqui também. Aí elas estavam fazendo. Aí ontem eu falei para elas assim, escuta, que tal colocar um bolsinho aqui para pôr o celular? Porque às vezes você vai, porque essa bolsa aqui, ela é para fazer compra. Tanto na loja, até para feira, se você quiser levar, supermercado, né? Então, você leva o celular para tudo quanto é canto. Se você coloca para o lado de dentro, não tem perigo de perder. Às vezes você não está com bolso para pôr. Então foi uma... Segura ela aqui pra Criação gente, de né? todo mundo. Fazer uma imagem, depois a gente faz uma foto também, né? Você fez foto dos outros entrevistados? Eu fiz do primeiro eu fiz, que eu gravei só o primeiro vez. Isso aqui também é sacola. Essa é um pouco menor, né? É, menor. Isso aqui já para levar uma revista, né? Um aparelho desses notebook que usa. Isso aqui também. Olha que linda. A gente vai procurando as cores, vai vendo o que combina, ou se não, às vezes sem combinar mesmo a pessoa gosta, né? Tem gente que tem... E você sai assim para vender a bolsa? Você para? Não. Nós não é que não pode, é que a gente não teve.